chamo Fábio Santos. Há poucos dias eu coloquei nas minhas redes sociais a imagem, eu segurando esse livro dizendo que eu iria ler. Já li todinho, muito bom livro, muito bom mesmo, aconselho vocês a ler. Mas antes de eu falar um pouco desse livro, eu queria falar para vocês o que me fez, o que me levou a ler esse livro, a conhecer esse livro. Há mais de um ano, eu me encontrava numa zona de conforto. Tinha 2 empregos, estava bem financeiramente, estava numa zona de conforto. Mas aí eis que veio a crise. E perdi um desses empregos. E foi uma coisa muito complicada. Mas eu aprendi e, como eu sempre gostei de estudar, eu resolvi estudar sobre educação financeira. Eu vivi um momento muito ruim da minha vida, e eu comecei a pesquisar como é que eu faria, em vez de eu me acabar sofrendo e tal, eu resolvi pesquisar como é que fazia para me sair dessa situação. Aí comecei a assistir vários vídeos de Wendel Carvalho, aconselho vocês a assistir, de também Leandro Carnal, muito bom, e muitos outros. Leandro Carnal, ele fala muito que nós somos protagonistas da nossa história. Esses dois caras aí que são uma potência nacional, eles gostam muito desse olhar além do horizonte. A gente tem que saber olhar além do horizonte. A gente tem que sonhar mais, sonhar. A gente tem que ver nosso sonho e sonhar. Isso veio me motivando. Eu fui pesquisando e fui aprendendo que a gente pode muito mais do que a gente faz. O Leandro Carnal, ele fala muito que nós somos sócio majoritário da nossa história, ou seja, da nossa vida. Nós somos sócio majoritário. A gente não anda em tudo, mas a gente nos ensina que a gente tem que ser protagonista da nossa história. E como ser protagonista da minha história? Quando ele fala assim também, que a gente é sócio majoritário e que que a gente não detém tudo, mas a maior parte é nós que mandamos, é nós que conseguimos dominar. Quando ele fala isso, eu fiquei pensando, imaginando o que eu devo fazer para que eu seja protagonista da minha história. Aí eu voltei um pouco atrás e percebi que o que eu mais gostava de fazer era estudar. Então, por que não estudar educação financeira? Resolvi estudar educação financeira, fiz algumas pesquisas na internet e cheguei até esse livro, O Pai Rico, o Pai Pobre. Todo mundo, em qualquer site que você vai ler, ele indica esse livro. Resolvi ler e confesso para vocês, um dos melhores livros que eu li na minha vida foi esse livro aqui. Esse livro, ele fala sobre o jovem Robert Kiyosaki, um pai biológico e um pai de um amigo. O pai biológico dele, ele era PhD, um cara estudioso, trabalhava para o governo, ganhava muito bem, porém tinha muitas dívidas. Gastava muito dinheiro com dívidas. Com as dívidas dele, comprava casa nova, comprava algumas coisas assim. E o pai do amigo, no qual ele foi trabalhar e aprendeu muito com ele, que não tinha educação de qualidade, porém era empreendedor e sabia como fazer o dinheiro trabalhar para ele. Quando ele fala assim, o pai rico, o pai pobre, na verdade é o pai dele biológico, que morreu e deixou várias dívidas. E o pai rico é o pai de um amigo, que morreu e deixou muita herança para suas famílias e ainda ajudou muitas pessoas. Eu percebi que as escolas, elas não estão preparadas para ensinar sobre educação financeira. Aliás, nunca ensinaram sobre educação financeira, nunca ensinaram uma criança a economizar o seu dinheiro do lanche da escola, nunca ensinaram uma criança ou um adolescente, não sei, a economizar sua mesada. Nunca foi ensinado na escola. O sistema escolar está treinado para tudo, menos para a educação financeira. Aí quem fica responsável por isso? Quem vai ficar responsável por isso? Os pais. A família vai ficar responsável por isso. Mas como como falar sobre educação financeira se o meu salário é para pagar dívida? Se a maior parte do meu salário é para pagar dívida? Como falar sobre isso? O único caminho é estudar. E eu aconselho vocês a ler esse livro. Aqui é o primeiro passo. Aqui ensina muita coisa.
ensina esse livro. Aqui você vai aprender um novo conceito sobre ativos e passivos. Você vai saber que o ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso. O passivo é tudo que tira dinheiro do seu bolso. Você vai ver, a maioria das pessoas trabalham e quando já tá lá no limite. Tem um salário, um exemplo, de 3 mil, as dívidas dele dá 3 mil. Se o salário aumenta uma coisa, ele muda o carro, compra um carro novo. Aí sempre vai viver nisso, aumentando os passivos. Por exemplo, aumenta a casa dele e pensa que é um ativo, mas não é um ativo. A casa só é um ativo quando a pessoa compra uma casa e aluga, tá entrando dinheiro no bolso. Outras formas de ativos que tem são investimentos. A pessoa para investir em ativo tem que arriscar. Tudo arrisca para poder pegar dinheiro e botar em seu bolso. Outra forma de um ativo é o marketing multinível que tá hoje em dia em evidência nos Estados Unidos e no Japão, por exemplo. As pessoas mais bem sucedidas trabalham com marketing multinível. No Brasil agora está começando, é uma boa dica o marketing multinível. A gente percebe que as pessoas que mais trabalham nesse país são as pessoas que mais pagam imposto. E isso está aqui nesse livro. Uma coisa muito interessante que está nesse livro também, que ele ensina como a gente deve pagar menos imposto. Um dos macetes que ele dá, eu uso macete porque eu sou militar, um dos macetes que ele dá, uma linguagem militar, é criar a própria empresa. Um dos macetes. Se você tiver mais interesse, o que eu falando aqui não é bacana, o interessante mesmo é ler o livro. Leia o livro. E outra coisa, eu já tô com um novo livro aqui para me ler, também de Robert Kiyosaki, O Negócio do Século XXI. Eu vou ler, daqui mais um dia estarei postando um vídeo falando. Aguarde. Um abraço a todos e até mais.